Vamos lá, galera, mais um dia aqui na bicicleta hoje. E como eu tenho feito já há alguns dias, conforme vou treinando, eu também vou refletindo. Então a melhor coisa é a gente trabalhar a mente, a alma e o corpo. Então enquanto eu estou trabalhando o corpo, vamos trabalhando a mente e consequentemente a alma, porque tudo está alinhado, tudo está conectado. Então bora que bora. Esse vídeo que me trouxe aqui para refletir hoje é algo que todo mundo já conhece. Alguns têm mais intimidade, outros menos. Cada um se conecta de uma forma, cada um às vezes até dá um nome diferente, mas acho que o mais importante é realmente a gente buscar e acessar o que isso significa na nossa vida. O que isso nos traz de sentimento. Mais uma vez, o André do sentimento, o André do sentir, só fala em sentimento. Mas não adianta, galera. Essa é a minha essência, é dessa forma que eu vivo. E é dessa forma que eu vou sempre me comunicar, para tentar passar da forma mais clara o que eu quero que vocês entendam. E ontem eu assisti um filme chamado Deus Não Está Morto. Deus Não Está Morto. É um título um tanto expressivo, né? Ele chama bastante atenção. Eu confesso que eu já tinha assistido esse filme, mas cada vez que a gente assiste, de acordo com o nosso entendimento, com aquilo também a gente vai evoluindo, a gente vai assimilando outras informações. E ontem eu não lembrava muito, mas o enredo do filme, basicamente, é entre um professor de filosofia e um aluno cristão. Eu entendo que é um filme cristão, então a gente tem que olhar de uma forma bem analítica. Eu gosto de analisar as coisas. Eu falo que todos nós temos que ser livres para vivermos o que nos faz sentido. E esse filme, falando de Deus, eu vi que começou a trazer muita reflexão entre crenças e paradigmas. O que são crenças e paradigmas? É tudo aquilo que cada indivíduo, eu, você, acredita. Agora, para a gente acreditar em algo, a gente teve que ser programado. Para a gente entender algo, a gente tem que ser programado. E para ser programado, você tem que ser alimentado, tem que ter inputs, tem que ser implementado conhecimento dentro de cada um. E com base nesse conhecimento, o que deveríamos de fazer, mas nem todo mundo faz, é analisar esse conhecimento e ver
o que você vai fazer com esse conhecimento para começar a se programar. Então não adianta eu te colocar aqui, por exemplo, o alfabeto. Vou te dar todas as letras agora aqui para vocês, todas as letras. De A a Z, desperdicei agora na cabeça de vocês. E aí? O que você vai fazer com essas letrinhas? Quais as palavras que você vai formatar? Quais as sentenças que você vai elaborar? Quais os verbos, substantivos, sujeitos você vai começar a aplicar nessa tua escrita, nessa tua vida, nesse teu livro? Então, galera, eu falo que é o seguinte: a gente precisa pegar, assim como no primário, a gente pega o alfabeto, a gente começa a aprender a formatar as palavras através das sílabas, começa a entender a forma oral, verbal, da forma escrita. Então a gente passar da forma escrita para a forma oral, a gente começa a ter entendimento daqueles símbolos, que as letras não são nada mais que símbolos, e a gente aprende a expressar de forma oral na leitura. Pois bem, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente realmente entender que eu só jogar letras, palavras, sentenças, e nós não soubermos como alinhar essa informação, como catalogar, em que ordem colocar, são apenas informações. E ao longo da nossa vida, a gente faz isso com o conhecimento. Porque a gente começa a assimilar conhecimento, e hoje cada vez mais, devido à tecnologia, o avanço da comunicação, a gente tem muito acesso ao conhecimento. Só que a gente precisa começar a pensar o que a gente tem feito com esse conhecimento. Mas enfim, eu estou dizendo isso tudo para vocês para falar de crenças e paradigmas. Depois a gente pode continuar num outro vídeo falando de conhecimento. Mas só para vocês entenderem como é formado a crença e paradigmas. São formados com conhecimento. Conhecimento que a gente adquire com a ambiência que a gente vive. Ou seja, o ambiente físico, com as pessoas, nos locais, juntamente com a frequência que esses mesmos locais e pessoas emitem na nossa vida. E isso vai nos programando. E nós somos programados tanto na parte lógica quanto na parte emocional. E com isso, nós começamos a viver a nossa vida. Então, voltando ao filme, Deus não está morto. Eu percebi muito que nesse filme a palavra Deus, ela acaba sendo apropriada. Tô falando no filme, tá? Meio que exclusivamente pelos cristãos nesse filme. E eu percebi que em determinados momentos no filme,
pessoas de outras nacionalidades. Esse filme é um filme americano, tinha pessoas da China, tinha pessoas do Oriente Médio, onde as culturas são diferentes. Mas esse filme me direcionou, foi isso que eu tive entendimento, que a palavra Deus foi totalmente associada aos cristãos. Como eu disse, esse filme com certeza é um filme cristão. Mas Deus, dependendo do significado que você dá para ele, mas para mim, Deus, para o André, se Deus é tudo, Deus é o Criador, Deus é único, Deus é Deus. Não importa de que forma as pessoas se conectem com Ele. Não importa o nome que as pessoas dão para Ele. Eu vi que nesse filme houve uma discussão onde o professor não acreditava mais em Deus. Eu falei mais porque no filme ele acreditava no passado, e vou explicar por que ele deixou de acreditar. E o menino, o aluno, puramente por ser cristão, ele decidiu confrontar o professor. Porque o professor, no início da aula, ele falou assim: eu quero que vocês escrevam no papel que Deus está morto. Por que ele fez isso? Porque ele queria ir para um lado mais científico e racional, para explicar como o mundo funciona. E não só pelo lado, vamos falar, religioso. No primeiro momento, você acha até um pouco soberbo e prepotente o posicionamento do professor. Só que isso também depende da maneira que o personagem foi desenhado. Mas eu, como um eterno inconformado, eu analiso tudo e vou formando diversas vertentes na forma que eu estou analisando. Se você analisar de uma forma religiosa, realmente, o posicionamento daquele professor é um afronto ao cristianismo, pois ele nega e faça com que os outros alunos neguem a existência de Deus. Mas aí começa a aventura. E o menino puramente tinha que defender a existência de Deus. Só que eu repito, eles não estavam questionando Deus como esse algo grandioso, algo que excede o entendimento. Eles estavam querendo explicar o que é Deus. E Deus não se explica. Deus sente. Deus vive. Deus é. Não existe uma explicação o que é Deus. Existe sim defesa de crenças e paradigmas. Cada um defendendo sua visão. Que tá tudo certo. Tá tudo certo. Todos nós viemos da mesma energia. Todos nós somos feitos da mesma energia.
O que muda entre a gente? Muda as nossas crenças e paradigmas, na qual foi nos proporcionado a gente definir o que faz sentido ou não para a nossa vida por meio do livre-arbítrio. É um tema bem sensível de a gente falar, mas eu tento ser muito imparcial. Eu, por carregar algumas palavras dos meus valores, alguns valores, no entanto, que é unidade e libertação, isso para mim já simplifica muito as coisas. Nós somos unidade. Nós somos seres individuais conectados um ao outro. E não tem como você escapar disso. Não tem como você escapar disso. Você é uma unidade um com o outro. Queira você ou não. Apenas você vai viver de uma forma ou de outra se tiver essa clareza dentro de você. O que vai mudar é a forma que você vive, se você quiser entender isso ou não. Mas está tudo certo. Então nós somos unidade. Nós somos seres únicos, exclusivos, andando juntos. No entanto, eu também carrego a palavra libertação. Por que a palavra libertação? Porque só a partir do momento que nós nos libertarmos de crenças que foram implementadas ao longo da nossa vida e começarmos a acessar a nossa verdade, é que a gente vai alcançar a verdadeira liberdade. Não tem um trecho que fala assim? Alcançais a verdade vos libertará. É isso que foi dado para mim. Essa palavra me foi dada de 2020 para 2021. Upload. Veio de dentro. Veio do meu eu sou. Veio do Deus. E eu comecei a direcionar todos os meus esforços para realmente entender o que estava acontecendo na minha vida. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Então, galera, Deus é único. Deus está em tudo. Deus está em todos. Não queira e não faça isso de discutir crenças com outras pessoas. Não queira apropriar-se de Deus na tua religião, nas tuas crenças, nos teus paradigmas. Para com isso. Deus não pertence a ninguém. Deus não pertence a nenhuma religião. Deus não pertence a nenhuma igreja. Muito pelo contrário. Tudo isso pertence a Ele. Então vocês entendem que é inútil querer ficar discutindo quem está certo, quem está errado, se Deus existe ou se Deus não existe. Para quê? Se cada um de nós somos Deus, cada um de nós somos a essência dele. Dê liberdade para as pessoas. Cada pessoa tem um momento certo. Cada pessoa tem um processo. Cada pessoa deseja trilhar um caminho.
Não queira imprimir a sua verdade na verdade do outro. Isso vai criar conflito. Isso, cada pessoa já enfrenta esse conflito no dia a dia. Sabe qual que é o conflito? Da mente e da alma. Enquanto a mente e a alma não estão alinhadas, você não sente paz. Você tem que alinhar a mente e a alma. Ou seja, alinhar o físico e o espiritual. Cada ser carrega uma verdade. Cada ser carrega uma verdade. Não queira imputar a sua verdade na vida do outro. Cuide da tua vida. Cuide da tua verdade. Se você disse a sua verdade, se você está em paz, se você realmente conseguiu alinhar a tua mente e espírito, se você conseguiu alinhar o teu ego com a tua alma, você não ia estar querendo impor nada na vida de ninguém. Pega essa. Você pode falar, não, eu já me conheço, eu sei minha verdade, eu sei quem é meu Deus. Bacana. Mas se você soubesse de fato, você não ia estar querendo imputar nada na vida das pessoas. Olá. Tudo bom? Então é isso. Lembre-se, a humildade é o que te transforma. E se você não for humilde, você não vai expandir consciência e tampouco vibrar altas frequências. Valeu, fiquem com Deus, tamo junto.